Olá a todos, seja muito bem-vindo ao canal da Liberdade. Muito prazer, meu nome é Wilson. Bom, Testemunhas de Jeová e o Setembro Amarelo. Eu vendo vídeo ali no TikTok, vi vários jovens então que desistiram da vida, outros que estão pensando em desistir, estão lutando arduamente para então não optar por esse caminho. E aí então resolvi fazer esse vídeo aí na questão da prevenção do suicídio. Bom, são diversos motivos que levam as pessoas a optarem por esse caminho, principalmente em relação aos jovens que estão aí descobrindo a vida, estão aí tendo suas próprias experiências e acabam vendo que a vida realmente tem seus desafios enormes, certo? Alguns estão aí lidando com o divórcio dos seus pais, certo? Outros aí já estão no lar que os seus pais se divorciaram, outros sofrem bullying na escola, alguns outros têm problema aí com a questão de lidar com o seu corpo, acabam entrando aí na anorexia, na bulimia. Outros não conseguem um trabalho ali para poder então conseguir comprar suas coisas. Muitos outros também acabam se decepcionando, às vezes com um namorado, com uma namorada. São muitos e muitos outros motivos. Outros aí lidando às vezes com uma doença. Outros também buscando objetivo na vida. Qual é o sentido da vida? Qual é realmente a razão de viver, tá certo? E procura então, como já disse, sonhos, aspirações para poder então continuar vivendo a sua vida. Bom, eu vou contar aqui então a história de um homem, um dos homens mais sábios que passou aqui por essa terra, Salomão. E ele também entrou, certo, num período de grande depressão na vida dele. Salomão, então, quando Deus dá muita sabedoria para ele se empenha então a tentar descobrir o verdadeiro sentido da vida, uma explicação, digamos assim, para todas as coisas. E então nós vemos Salomão, ele acaba ali acumulando muitos bens materiais, muito ouro, muita prata, mas Salomão depois ele fala assim: poxa vida, eu me tornei um dos homens mais ricos, da minha época, mas no entanto o vazio da minha alma permanece, não achei sentido na vida aí. Depois Salomão ele adquire ali várias mulheres, centenas e centenas delas, pensando que com isso ele poderia achar então satisfação ou um sentido nobre na vida, real, duradouro, mas no entanto também Salomão ele fala que isso foi também uma vaidade, ou seja, algo vão, algo sem sentido, um esforço para alcançar o vento e não te trouxe então realmente um real significado, um preenchimento para o vazio da sua alma. Também ele se empenha em construir muitos monumentos, muitas coisas maravilhosas, chamadas aí de as 7 maravilhas do mundo, da sua época. Também Salomão chega à conclusão que aquilo era simplesmente uma questão de rivalidade um para com o outro. Bom, você fez, eu vou fazer melhor, e você fez melhor, eu vou fazer excelente, é ótimo, mais do que você. Mas Salomão também viu que isso era uma vaidade, tentar fazer coisas melhores do que o outro e tudo mais, enfim, uma rivalidade sem fim, certo? Salomão também experimenta bebidas alcoólicas, digamos assim, entra no vício dos opioides, digamos assim, das coisas inebriantes, e acaba também, depois com o tempo, chegando à conclusão de que isso não preencheu o vazio da sua alma, ele continua ali então sem realmente um significado verdadeiro para a sua vida, um verdadeiro objetivo. Mas nessas buscas que Salomão ele vai ali, tendo, nessas suas experiências, ele vai chegando a algumas conclusões, tá certo? E ele pôde escrever isso aí, olha só, uma das coisas que ele escreveu, ó, leia aí. Percebe? Então Salomão disse aí que Deus colocou dentro de nós o desejo da vida eterna, o desejo de viver eternamente, mas que no entanto, Deus também mostra para nós que nós, apesar de ainda que nós vivamos eternamente, que na verdade é um objetivo de Deus, nós vivemos eternamente, Isso foi falado lá para Adão, No vídeo anterior nós vimos que Adão perdeu essa possibilidade, Mas que Deus ele não deixa nós sem essa esperança, Não é porque Adão lá perdeu que Deus então vai dizer assim: não, ninguém vai ter isso, Ele vai devolver isso que Adão, digamos assim, deu de bandeja, Mas, no entanto, muitos de nós ficamos então buscando o real sentido da vida,
tá? Tentando achar as respostas de todas as coisas e nós não encontramos, correto? Eu mesmo, como já disse várias vezes, eu me empenhei em tentar achar ali a resposta de todas as coisas e realmente a gente, né, estuda e chega à conclusão de um certo filósofo, agora eu não me lembro o nome, que diz assim: eu sei que nada sei, tá? Só sei que nada sei. Então quer dizer que quanto mais nós sabemos, mais nós chegamos à conclusão de que tem muito mais ainda para saber, tá? E isso até poderia ser desanimador, tá certo? Houve uma época na minha vida que eu acabei ficando bastante desanimado, tá? Até meio que, digamos assim, meio depressivo, porque eu disse, poxa vida, né? Qual é realmente, quando você acha que está achando a resposta de algo, quando você pensa que está chegando nos finalmente, aí aparece uma outra coisa, né? Outros questionamentos, outros argumentos, e você vê que você ainda não sabe, quer dizer, você adquiriu conhecimento, mas ainda tem chão pela frente, e quando você... é mais ou menos comparado, né, quando você está numa estrada, e o farol está iluminando ali aquele trecho que você está passando, mas, no entanto, quanto mais você avança, mais estrada vai surgindo, né? E se o carro tivesse combustível aí para você seguir, e chão sempre teria, tá? Sempre terá. Então é algo como se fosse infinito, ficamos meio que circulando, certo? Pois bem, então, Salomão então diz isso aí, certo? De que Deus colocou a eternidade em nossos corações, mas que mesmo, né, diante da eternidade, aliás, o que faz a vida ser eterna, hoje eu cheguei a essa conclusão também, lógico, né, obviamente, que o que faz então a vida ser eterna justamente é nós não acharmos as respostas de tudo, porque o que é uma coisa eterna? Algo eterno é algo infinito. E se algo é infinito, o nome próprio já está dizendo, tá? Que o conhecimento das coisas nunca terão fim, certo? E hoje eu vejo isso com bons olhos, hoje eu vejo isso com uma positividade muito grande. Por quê? Hoje eu me dou conta que se eu conseguisse saber todas as coisas, a vida para mim chegaria ao fim, tá? Não teria mais sentido para mim, porque então, né, realmente para mim não faria mais sentido nenhum. Mas o legal da vida é isso, é você achar que descobriu alguma coisa, certo? Ou que está descobrindo, mas saber que tem muito mais coisa ainda para você estudar, e isso é prazeroso, porque você vai conhecendo outras coisas, você vai se enriquecendo como pessoa. Então não é perdido, tá? Pelo contrário, é ganho de nós estudarmos, pesquisarmos, tá? E vai se enriquecendo em conhecimento, vai enriquecendo a vida, enfim, aí passando essas informações para outras pessoas, ajudando outras pessoas a também a saberem de coisas que você aprendeu, né? E você aprende também com outras pessoas. Cada pessoa vai adquirindo suas experiências, os seus conhecimentos, e nós vamos trocando ali figurinha. Isso vai trazendo muito sentido à vida, certo? Pois bem, eu estou um pouquinho assim hoje meio aérea, porque provavelmente eu tenho uma gripinha aí me rondando, beleza? Mas nós vamos continuar. Estou meio assim, beleza? Mas vamos lá, vamos seguir. Bom, aí o que acontece? Salomão, ele diz isso aí então, né, que nós acabamos de ler, de que Deus colocou a eternidade em nossos corações, mas que, no entanto, nós nunca vamos saber todas as coisas. Legal? E eu mostrei aí que isso é positivo. Beleza? Se nós encararmos pelo lado bom da coisa, nós vamos ver que isso é muito maravilhoso. Certo? Não vamos ali ficar achando, não, eu queria achar e tal, não. Né? E muitas vezes os vídeos que eu faço aqui ficam com algumas pontas. Eu vejo que alguns aí ficam nos comentários, né? Não, mas ele disse isso, mas ele disse aquilo, porque não sei o que. Realmente a questão, por exemplo, que eu falei do paraíso. Né? Ainda farei outros vídeos falando, reforçando essa questão do paraíso, mas ficam lá, né? Mas tem texto que fala isso, tem texto que fala aquilo. Então, assim, meus queridos, tá? Também eu não vou ficar aqui tentando ficar pegando pelo em ovo, ou tentar sendo os mínimos e tal, tá? Porque a própria, quando nós lemos Gênesis lá, nós já entendemos que o paraíso vai ser possível sim, é uma realidade, é uma vontade de Deus, sempre foi. Tá certo? E ele fez essa terra com todas as condições, maravilhas, que a gente não conhece um palmo no nosso nariz. O que a gente vê é o que o máximo que a gente consegue ir, talvez fazer uma viagem rápida num outro país e ter que voltar. Mas o mundo é muito maior do que nós imaginamos, entendeu? E, aliás, o mundo é muito maior do que é mostrado aí pelas mídias, tá? Que a gente não tem noção de quanto que o mundo é grande e quantas coisas maravilhosas tem no mundo, tá?
Então não pensa você que Deus vai pegar e destruir tudo isso aqui e tal, né? Ele ama a terra, ele se dedicou a ela e não vai simplesmente, como muitos ensinam aí, tocar fogo, acabar com tudo e levar todo mundo para o céu. Esquece isso aí, entendeu? Ninguém na sua sã consciência vê uma casa lá, uma estrutura bem forte, tá? Colunas e vigas muito fortes, mas no entanto que às vezes está lá algumas paredes destruídas, pichado e tudo mais, um jardim cheio de mato. Ninguém na sã consciência vai tocar dinamite lá e vai explodir. Ah, olhou as estruturas, tá forte, é firme, são bem realmente profundas, tá? Fundamentos ali realmente inabaláveis. A pessoa que tem digamos assim, razoável, ela vai fazer uma reforma ali e aquilo vai ficar lindo, maravilhoso. Então, meu querido, Salmos diz que a terra foi fundada sobre os seus lugares, ela é muito firme, ela é muito, aliás, diga aí quantos milhares de anos a terra está funcionando, certo? E não deixa a desejar. Então, o que acontece? É uma reforma que vai acontecer, meu lindo. Tá? Vai ter uma reforma aqui. Beleza? Ah, mas o paraíso da Testemunha de Jeová é muito perfeito. Que não seja tão perfeitinho daquele jeito lá, mas vai ser eterno, certo? Ainda que lá também nós vamos ter, que eu creio, nós vamos ter alguns arranca-rabezinhos, faz parte da vida, beleza? Mas não vai ser nada grave. Mas enfim, não vou entrar nesses detalhes, que não é o objetivo desse vídeo, tá? Pois bem, e o que é que acontece? Então, Salomão, ele disse isso aí, certo? Que nós nunca vamos descobrir todo o trabalho do verdadeiro Deus, tá? Vamos viver eternamente, infindavelmente, e nunca vamos saber tudo. Isso é maravilhoso, como já disse. E aí o que acontece? Então Salomão também, quando nós vamos ver isso aí, nós estamos vendo isso aí em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, certo? Que Deus colocou a eternidade nos nossos corações e que nós nunca vamos descobrir tudo. Mas no versículo 12, olha o que Salomão disse aí, ó. Capítulo 3, versículo 12. O texto abaixo do 11 aí, ó. Aí o que Salomão chegou à conclusão. Beleza? Quer fazer o bem. Quando nós fazemos o bem para outras pessoas, a vida passa a ter sentido. Certo? A vida passa a ser gostosa, passa a ser prazerosa. Porque uma das coisas que Deus nos fez, tá? Uma das constituições nossa, é a capacidade de fazer o bem e nos sentirmos bem com isso. Nos sentirmos bem fazendo o bem. Tá? É prazeroso. Tá? Quando nós, então, desprendemos ali tempo para ajudar o próximo. Eu, por exemplo, me desprendo de tempo para gravar esses vídeos aqui, vários vídeos. Isso faz parte de demonstrar o amor ao meu próximo, ao meu semelhante, certo? E quando vocês vêm aqui, assistem meu vídeo, até lembrei, e dá o seu like, e se inscreve no canal, e que compartilha o vídeo com outros, e comentam aqui embaixo, isso também, vocês estão me proporcionando um bem. Eu fico feliz, certo? De ver ali o número de inscritos aí crescendo e tudo mais, né? Ver na área de comentários e assim por diante. Então Salomão falou isso aí, ó, fazer o bem ao próximo, tá? Dá um significado para a vida, certo? Preenche aí o nosso vazio, porque Deus nos fez com essa capacidade de amar o nosso semelhante e a Ele acima de todas as coisas. Então o amor é a força motriz, é a força principal que faz realmente a vida ter sentido. Então você que está aí, né, pensando, cogitando a ideia de desistir da vida, você que saiu da organização, foi expulso e não consegue se enquadrar, se encaixar mais em outro lugar, porque acredita seriamente que se não voltar para a torre de vigia, sua vida não vai ser feliz, você não vai ser uma pessoa realmente completa e tudo mais. Não, tá? Já falei várias vezes, tem vida fora da torre, tá? Aliás, a vida tem vida em tudo quanto é lugar, certo? A vida está à disposição em tudo quanto é lugar, beleza? Basta um pouco ali de paciência, de esforço, que as coisas irão acontecer, certo? Talvez você não está vendo agora uma luz no fim do túnel, está pensando em desistir, porque parece que um dia é igual ao outro e as coisas se repetem e nada de novo acontece, tá? E você só fica pensando, amanhã vai ser mais um dia que eu vou ficar sem nada para fazer, sem um sonho, sem um objetivo, a pessoa que eu amo foi embora e eu não consigo mais reconquistá-la, então a vida para mim perdeu sentido, ou então eu fui zoado na escola, tá? Não tenho mais vontade de voltar para a escola, ou então meus pais estão se divorciando ou se divorciaram, eu também não consigo achar sentido mais na vida.
Ah, não estou feliz com o meu corpo ele não é do jeito que eu queria ser mais gordinho ou eu queria ser mais magrinho. Então são, né, como já disse, N motivos. Mas Salomão deu a dica aí, ó, quanto nós procuramos fazer o bem, tá? E aí a vida passa a ter sentido. Então, se você está pensando em desistir, pensa no seguinte, certo? As pessoas que irão ficar, como elas irão ficar? Com certeza tristes, tá? Elas vão ficar muito, 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 muito deprimidas se você partir, entendeu? Então pensa que fazer o bem para outras pessoas também é isso, é nós conseguirmos resistir, tá? Por mais que a vida seja difícil, por mais que a vida realmente seja é, cruel. O que nós precisamos entender é que a vida, ela é isso aí, ó. Vou te mostrar aí, ó. Dá uma olhada nisso aí. Tá vendo um monte de engrenagens? A nossa vida, o mundo é isso aí, ó. Nós somos parte dessas engrenagens. Talvez um pouquinho menor, talvez um pouquinho maior, certo? Vai ter engrenagens aí que vai rodar um pouco mais rápido, outras vai levar um tempo maior para rodar, para girar. Mas nós fazemos parte de uma engrenagem, certo? E se você decide então pular fora daí dessa engrenagem, vai fazer falta. As coisas vai dar uma atrasadinha pro lado de alguém, ou um atrasadão, não é nem atrasadinho, né? Porque vai deixar seu pai, sua mãe triste, vai deixar seus irmãos, vai deixar seu primo, vai deixar sua prima. Enfim, certo? E não pensa você, porque né, não deu certo aquele emprego, eu saí daquele emprego, eu queria tanto eu amava tanto aquele emprego. Não, vai aparecer outras oportunidades melhores. Certo? Eu gostava tanto daquele homem, eu gostava tanto. Vai aparecer outras pessoas, entendeu? Talvez igual, talvez melhores, ou talvez um pouco menos, mas a vida continua, meus lindos. Tá certo? Tem um filme, certo, que eu gosto muito, que ele chama Feitiço do Tempo. Tá? Aliás, diga de passagem que de todos os filmes que eu já assisti na minha vida, eu colocaria esse em primeiro lugar. Tá? Até hoje nunca assisti um filme tão maravilhoso como O Feitiço do Tempo. Eu incentivo você a assistir esse vídeo. Tá? Procura, ele é um filme aí de 1993, tá? Ele é um pouquinho antigo, mas vale a pena. Inclusive esse filme ele entrou para a Academia Cultural Americana, de tão interessante que ele é, de tão informativo, de tão instrutivo que ele é, certo? E muitos psicólogos e psiquiatras, tá? Eles acabam usando esse filme para ajudar ali seus pacientes. Então o que acontece? Eu vou aqui contar um pouquinho, não vou contar o final, certo? Mas ali conta a história de um homem egoísta, certo? Que, eu falo muito certo, né? Certo, vou tentar parar de falar certo. Então esse homem, muito egoísta, ele então achava, como o nome já está dizendo, né? Ele então o mundo tinha que girar em torno dele, certo? Mas ele estava insatisfeito com o seu trabalho, ele estava insatisfeito com muitas coisas na vida, e ele então trabalha de repórter do tempo, e acaba sendo então designado pela sua empresa ali, pela emissora de TV, para fazer uma cobertura numa certa cidade do interior. Tá? E ele odeia, ele já foi lá várias vezes, ele acha muito ridículo aquilo, ele acha que é um trabalho muito insignificante, ele se acha o tal, né, o repórter top das galáxias, e ele não gosta, tá? E aí ele vai insatisfeito e tudo mais. Mas o que acontece? Ele não vê a hora de fazer lá aquela cobertura ali de um evento que tem naquela cidade, uma festividade que acontece anualmente, próximo do inverno, aliás, no inverno. E ele então já quer voltar rapidamente então para a cidade, porque ele tem um pavor, ele tem uma aversão a essa cidade do interior, ele tem uma aversão às pessoas dessa cidade, ele acha as pessoas muito que fala tudo errado, muito simples, né? Pessoas caipiras e tudo mais. Mas para sua surpresa, nessa que ele tenta voltar, cai uma nevasca muito forte, ele é obrigado a ficar então na cidade. Tá? É obrigado a dormir lá, para que no outro dia ele vá embora. Então para ele é a morte, ter que ficar mais um dia naquela cidade, mas não tem jeito. A nevasca foi muito forte, as estradas estão todas cobertas de neve, e ele foi avisado que se ele tentar ir embora, ele vai morrer. Né? Então, forçosamente, ele volta. O que acontece é que no outro dia, quando amanhece, ele amanhece no mesmo dia. Tá certo? E aí ele percebe que tá
vivendo o dia repetitivo. O dia voltou, repetiu igualzinho ao dia anterior. E assim vai acontecendo sucessivamente. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, ele está vivendo, amanhecendo no mesmo dia. Só que é interessante que é só ele que tem essa consciência. As outras pessoas não têm consciência disso. As outras pessoas também estão fazendo parte do mesmo dia, mas elas não têm consciência que estão vivendo. Só ele que tem essa noção. E aí, então, o filme começa a ficar muito interessante, porque ele faz de tudo para tentar, então, quebrar, tá, digamos assim, esse feitiço, essa maldição que aconteceu com ele, que ele está vivendo no mesmo dia, ele quer se libertar, é uma agonia. Tenta imaginar você acordar sempre no mesmo dia, sempre no mesmo dia. Algum de vocês vai dizer, a minha vida está exatamente assim, Wilson. Tá? Eu vou dormir e amanheço e o dia é repetitivo, é a mesma coisa, nada de novo acontece. Então assiste esse filme, você vai se identificar com esse filme. Tá certo? E aí o que acontece? Para ele quebrar o feitiço desse tempo, essa maldição que aconteceu com ele, entendeu? Ele vai ter que fazer certas coisas. Ele, na verdade, os dias que vão se repetindo, entendeu? Ele está adquirindo experiências no dia a dia e ele começa a perceber, tá? Ele começa a perceber que tem algo que ele fez e que ele se sentiu bem, mesmo vivendo no mesmo dia. E esse algo é que eu incentivo vocês a assistirem esse filme para vocês descobrirem, tá certo? Embora, tá? Eu já dei aqui digamos assim, uma pista. Então, como eu disse, eu não vou contar o final e também se eu acabar não falando agora aqui alguma coisa, vai ficar com pontas, certo? Então eu li aí que Salomão falou, fazer o bem ao próximo, ele então traz coisas boas para a nossa vida, traz sensações gostosas, tá? Melhora ali a qualidade de vida, melhora a serotonina, a produção de serotonina, melhora ali o batimento cardíaco, né, a pressão arterial, melhora um monte de outras coisas, endorfina e tudo mais, quando nós praticamos o bem ao nosso semelhante, tá certo? Eu não digo aqui, nós temos que viver a nossa vida 100% exclusivamente ao semelhante, pelo contrário, nós temos que nos amar muito. Tá? Quando nós estamos nesse estado assim de depressão, tal, querendo desistir da vida, então nós nesse momento nós não estamos nos amando, tá certo? Mas quando nós começamos a pensar em fazer o bem ao próximo, nós começamos então também a pensar no nosso próprio bem-estar, na nossa própria vida, nos cuidar, tá? Cuidar da nossa saúde, cuidar, enfim, da nossa alimentação e assim por diante. Porque aí nós vamos ter condições, tá, de dar algo para o nosso semelhante. Se nós não tivermos amor, nós não vamos poder distribuir amor. Se nós não cuidarmos de nós mesmos, nós não vamos poder cuidar de outras pessoas. Se nós não praticarmos o bem para nós mesmos, nós não vamos podermos praticar o bem para outras pessoas e assim sucessivamente. Tá certo? Então, o que nós precisamos fazer é o seguinte, é achar meios, entendeu? De praticar o bem. E aí o que acontece? Durante o enredo do filme, ele percebe, então, alguém dá um toque para ele, tá? Que se ele começar a praticar coisas boas para outras pessoas, então a vida vai tomando um novo sentido, vai tomando, digamos assim, um novo sabor. E assim, então, ele se empenha a praticar o bem para outras pessoas, mesmo amanhecendo no mesmo dia, tá? Mesmo dia repetitivo, mesmo dia ele começa a praticar o bem a outras pessoas. E é interessante que o bem que ele começa a praticar para outras pessoas, no outro dia é repetitivo, ele vai encontrar as mesmas pessoas e as mesmas oportunidades dele fazer o bem para essas pessoas surgem e ele continua fazendo repetidamente e não se enjoa disso. Veja que fazer o bem para outras pessoas é algo que não enjoa, tá? É algo que realmente preenche a nossa vida. E aí o finalzinho vocês assistem então para saber como é que ele quebra finalmente o tal do feitiço do tempo, a maldição, e a vida dele então continua, ele é liberto então disso aí, certo? Agora, o que nós precisamos entender, né, você que está aí dizendo, minha vida é repetitiva, nada de novo acontece, entra ano, sai ano, já estou não sei quantos anos, assim. Eu mesmo, recentemente, eu saí de uma situação de praticamente 6 anos, tá? As coisas se repetindo, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Tá certo? E eu pensava assim, poxa vida, quando vai ser? Quando que
eu vou, né, conseguir virar a chave, quando é que vai? E tem coisas, meus lindos, que não vai ser a gente, não vai ser nós que vamos virar essa chave. A própria vida vai se encarregar disso, certo? Tem também um outro filme que eu gosto muito, tá? Coincidência ou não, que é o Náufrago, onde tem a bola Wilson! Wilson! Eu amo esse filme também. Ele passa uma lição muito legal de vida, porque ele fica preso ali numa ilha, tá? Sem perspectiva nenhuma de sair dali. E ele também pensa em desistir da vida. Ele chegou a tentar, né? A tentar contra a sua própria vida e não deu certo. A árvore lá que ele tentou se enforcar quebrou e não deu certo. Ele fez um teste, aliás, né? Perdão, ele não é que ele tentou, ele fez um teste para ver se a árvore aguentaria o peso dele e não aguentou. E ele falou: não, né? Vai que eu fico aleijado, aí vai ficar pior, a emenda vai ficar pior do que o soneto. Mas, no entanto, quando ele pensa que não tem mais saída, quando ele pensa que realmente chegou ao fim do poço, que ele meio que desiste, tá? O vento acaba trazendo ali uma peça do avião que caiu, né? Depois de muitos anos, a maré trouxe então uma das peças ali, uma parte do avião, da fuselagem e tal, e com aquilo ele consegue então ter a ideia e fazer uma jangada, e é isso que salva a vida dele. Então, quer dizer, a própria vida, a própria circunstância trouxe para ele uma saída, apesar de anos ali ele preso. E isso acontece, a vida imita a arte imita a vida, tá? Então também, eu fiquei nessa situação durante 6 anos, as coisas se repetindo, não saía disso. Eu cheguei também a ficar muito deprimido em várias situações. Mas, no entanto, de repente, a vida traz aí a outra saída, outros caminhos, né? E a gente fala: poxa vida, eu achei que... Né? E a gente fica achando e não é o que a gente acha. Tá? Nós podemos fazer a comparação, mais ou menos como eu mostrei das engrenagens. Então, as engrenagens são isso aqui, ó. Imagina o seguinte, né? Vou fazer aqui mais ou menos a comparação das engrenagens. Imagina que esses gomos aqui, tá? Seja a engrenagem. Então, uma vai encaixando na outra. Deixa eu fazer mais aqui direitinho. Então, uma vai se encaixando aqui na outra, ó. As engrenagens, certo? Mas repara que quando uma engrenagem está engatada aqui na outra aqui, ó, a outra, ela vai se aproximando lá, ó. Vai vindo devagarzinho, vai uma encaixando na outra. Imagina que isso aqui é um círculo, tá? Fazendo uma comparação aqui, fosse uma engrenagem redondinha, perfeita. Aí, essa engrenagem aqui está girando. Ela vai encaixar aqui, ó, na outra, certo? Mas veja, ela leva um tempo. Ela encaixou não, mas já soltou da outra lá, ó. E assim sucessivamente. Encaixou, vai encaixar nessa daqui e já se soltou da outra lá. É assim, é a vida. A nossa vida está numa constante engrenagem. Nós estamos constantemente, infinitamente, por assim dizer, ligados. Entendeu? Então, nessa engrenagem. Então, quando a nossa vida entra numa fase, é uma engrenagem que está passando e ela vai se encaixar com outra. Então, quando você pensar assim: a minha vida chegou ao fim, é justamente quando a gente pensou que chegou ao fim, é que a outra engrenagem já está se aproximando e se encaixa. E aí nos leva mais à frente. Então as dificuldades que vão acontecendo nas nossas vidas, as experiências, vão nos impulsionando mais para frente. E nesse percurso que nós estamos aí, achando que nada de novo está acontecendo, que tudo... Está acontecendo coisa assim. Se a gente parar para pensar bem, nós estamos adquirindo experiência. Mesmo que não aconteça nada visível, mas está acontecendo algo interno. Você está criando resiliência, resistência, tá? Mesmo que você fique ali e fala: poxa, hoje não tem nada para fazer, eu vou deitar aqui. Já aconteceu isso várias vezes comigo, meus lindos. Eu tinha momentos aqui comigo, em várias situações da minha vida, que eu não tinha absolutamente nada para fazer, tá? E nem tinha vontade de fazer nada. Porque ter para fazer tem. Sempre tem algo para fazer, mas o que acontece, eu falei até errado, muitas das vezes nós não temos força para fazer nada. Não achamos motivos. E muitas vezes o que eu fazia? Eu deitava. E é interessante que o nosso corpo, ele tem, Deus ele criou nós com capacidade tão maravilhosa, que mesmo quando nós estamos deprimidos, não temos mais nada para fazer, você deita. De alguma maneira você dorme. Claro, eu passei muito tempo também dormindo. Entendeu? E acordava, e muitas vezes quando eu dormia, eu já pensava assim: puxa vida, quem sabe eu dormindo agora,
eu tenho a grande sorte de não acordar mais. E quando eu acordava, eu pensava assim comigo, puxa vida, eu estou acordado. Entendeu? Acordei. E eu não gostava, né? E você também que vai dormir e pensa assim, poxa vida, eu tomara que amanhã o dia não amanheça. Tomara que eu não acorde. Mas aí você percebe que mais um dia amanheceu. Mas pensa no seguinte, tá? Pensa nisso que eu falei. Quando o dia amanhecer, pode ser que nesse dia vai ter uma virada de chave. E se nós desistimos antes? E se nós, quando a chave já estava para virar, quando uma engrenagem já estava se aproximando da outra, para engatar e nos trazer coisas novas, impulsionar a gente para frente, a gente desiste. Justamente quando estava se aproximando. E muitos de nós fazem isso, exatamente isso. Porque a vida é interessante, eu já tive várias experiências que quando é incrível, quando parece que chegou ao fundo do poço. Tem algumas que até dizem, né? Quando chega ao fundo do poço, encontra petróleo. É bem por aí mesmo. Quando nós chegamos ao fundo do poço, é onde as outras coisas acontecem, outras possibilidades surgem. São a maneira que Deus criou as coisas. São a maneira que Deus fez o mundo. É a maneira que Deus fez a gente. É igual a escola. Quando nós entramos na escola, né? Para passar para o segundo ano, é como também uma engrenagem. Precisamos passar para a primeira. E aí depois surge a segunda, aí vem a fase da terceira, aí vem a fase da quarta, e assim vamos crescendo. Assim também que vai fazer um curso, você começa ali sem entender nada, mas daqui a pouco você já está entendendo alguma coisa. E daquela outra coisinha começa a puxar outra, e daquela outra, daqui a pouco você já está aí com uma profissão, já está prático. Ou começa a fazer alguma coisa, né, como eu falei de pracidade, e a princípio parece que nada novo acontece, mas você está adquirindo experiência. Eu tentei fazer alguma coisa lá e quebrou. Não, alguma coisa aconteceu ali que vai, né, impulsionar, vai ligar uma coisa e vai ligar com a outra. Daqui a pouco você vai estar com uma profissão, daqui a pouco você pode ter seus clientes, daqui a pouco você fala, poxa vida, né? E eu pensei em desistir da vida. Comenta aí, nessa área do comentário aí, coisas que aconteceram com você que você pensou que era o fim, que você estava pensando em desistir da vida e aconteceu uma coisa nova. Conta a sua experiência aí na área de comentário, como eu estou contando aqui. Entendeu? Eu já tive muitas situações na minha vida que realmente eu falei, e aí hoje, graças a Deus, eu penso nisso. Quando eu penso que a vida, por mais que as coisas demorem em certas situações, existem algumas coisas que a gente entra, tá? E você pensa, né? Como eu já disse, nossa, é o fim, parece que nada. E aí não. Aí a gente percebe que tem muita vida pela frente, certo? Tem muitas coisas que nós podemos fazer para ajudar os nossos semelhantes. Entendeu? E aí, como eu já disse, tá? Assiste esse filme aí, o Feitiço do Tempo, beleza? Baixa aí, procura aí que você vai achar. Vale a pena, às vezes você vai ter que assistir várias vezes, entendeu? Porque ele é um filme que faz a gente pensar, faz a gente realmente refletir, tá? E vale a pena realmente assistir esse vídeo. Então, deixa eu ver se eu não estou me esquecendo nada, tá, de falar. Então, mais uma vez eu falo, não desista da vida, certo? A vida é cheia de surpresa, é cheia de caixinha de surpresa. Temos muito ainda para viver. Talvez você diz assim, poxa vida, quem sou eu perto do Daniel Mastral que acabou tirando a sua vida? Né? Porque pensa assim, poxa, um homem que tinha o conhecimento que tinha, um homem que era aí famoso e tudo mais, com tantos livros escritos e tudo mais, e chegou a fazer isso com a sua vida. Então muitos pensam assim, quem sou eu? Mas não se compara a outras pessoas, entendeu? Nós não podemos nos comparar a outras pessoas. E aí vai ver também, né, o que levou ele, né, essas paranoias. Muitas das vezes nós entramos em paranoias. Tá? A vida muitas vezes começa a dar sinal para nós, olha, você está entrando numa paranoia, sai disso, não fica encanado com essas coisas. Tem muitos que encanam mesmo, fica ali, nossa, não consegue tirar da cabeça aquilo, entendeu? Não consegue viver a vida, fica encanado numa coisa,
tá certo? Eu até fiz uma comparação com uma inscrita aqui do canal uma certa vez, e ela falou pra mim, né, eu também passei uma fase desse jeito, que muitas vezes eu ficava horas e horas encanado com as coisas, tentando entender o sentido da vida, tentando entender a Bíblia e tudo mais, né? Ficava muito tempo tentando achar os detalhinhos, e me encanava, né? Acabava me encanando. Então, é muito fácil nós encanarmos nas coisas, sabe, um estralar de dedo nós acabarmos encanando, e quando nós não perceber, as horas estão passando, nós estamos ali, né, encucando algo e aquilo não sai, e aquilo pode instalar na nossa mente e ser muito difícil sair, entendeu? E a vida vai passando e nós ficamos encanados. Aí eu fiz uma comparação com ela, eu disse o seguinte: olha, imagina o seguinte, você chega na sua casa, tá, e você vê os seus filhos no quarto, ou mesmo ali na sala, amuado. Estão amuadinho, certo? Pensando na vida. Aí você chega e fala: filho, o que foi? Ah, estou aqui pensando. Pensando no quê? Aí começa lá a relatar o que está povoando a mente dele, o que está incomodando e tal. Aí a sua mãe ou seu pai, né, ou ambos, percebem o que ele ou que ela está encanado. Entendeu? Alguma coisa está ali mexendo com a sua mente. E ao invés dela estar se divertindo, né? Talvez ali no videogame, talvez ali assistindo alguns vídeos na televisão, ou mesmo brincando com seus coleguinhas e tudo mais. Não, mas ela está ali, né? Amuadinha no seu mundinho, e a vida passando e tal. E aí seus pais então começam a ficar preocupados, talvez vão, né, querer levar num profissional para tentar entender o que está acontecendo com a cabecinha dela. E aí os pais, ou talvez a criança, né, o adolescente vai colocar para fora: rapaz, sabe o que acontece? Eu tô aqui pensando, né, tô preocupado, o mundo tá assim, pai, eu assisti uma reportagem, ou eu vi algo na rua, ou eu vi algo na escola, ou ou então eu vi uma briga do senhor e da mãe, eu fico aí pensando. Seja lá qual for o motivo. Aí ele põe para fora, né, e seus pais então vão querer ajudar a dizer assim: filhos, né, o filho, não se preocupa com isso, né, vai viver a vida, entendeu? Isso não vai como é que eu posso dizer, resolver o problema. Então, viva a vida, né? A vida foi feita para isso, para ser vivida, tá certo? E aí os pais vão tentar fazer de tudo para tentar então fazer com que ali a sua criança, seu adolescente, então ele volte a tirar aquilo da cabeça, tá certo? E passa a viver a vida. Então, os pais, quando eles chegam em casa e vê o filho assim nessa situação, amuadinho, né, encucadinho ali, os pais ficam tristes e vão fazer de tudo para tentar mudar a situação do filho. Porque os pais querem o quê? Chegar em casa e ver os filhos se divertindo, felizes, dando risada, né, às vezes quebrando até as coisas, enfim, não estou dizendo lógica baderna, né, mas vocês já entenderam. E os pais, eles ficam satisfeitos. Agora, o contrário é verdadeiro. Os pais ficam muito tristes quando chegam e vê uma situação delas. Tá? Aonde eu quero chegar com isso? Que Deus, nosso Criador, ele provê tudo para nós. Todas as coisas, todas as possibilidades. O mundo tem possibilidades infinitas, como já falei aí, ó, nós estamos diante da infinidade, do infinito, infinitas possibilidades. E o que acontece? Nós só precisamos ter paciência e viver na vida, e a própria vida vai trazendo para nós as respostas. A questão é quando nós andamos, quando nós caminhamos, vamos para frente, o mundo, né, a natureza e tudo mais, o universo traz as respostas, vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo. Basta nós vivermos a vida, viver a vida com intensidade, com dedicação, com alegria, entendeu? Quando você perceber que está ficando assim, eu tomei assim, hoje eu tô uma gripinha, daqui a pouco eu vou tomar um dióxido de cloro aí, você vai ver, é um negócio natural, é muito bom, viu? Tomar algumas gotinhas, daqui a pouco é natural, não é remédio, não gosto de tomar remédio, não sou escravo graças a Deus, da indústria farmacêutica, tá? Se você quiser saber sobre dióxido de cloro, fala: oi, você falou de um dióxido de cloro, é muito bom. Tem já alguns clientes aí que estão fazendo uso, que eu já indiquei, é bom demais. Então, se você faz a escovação de dente com uma gotinha com ele, você não vai querer saber mais de pasta de dente. Deixa a sua boca o dia inteiro, você passa a língua, você pode comer o dia inteiro.
certo? À noite você passa a língua nos dentes, não deixa criar placa, tá? Os dentes ficam sem placa nenhuma. Aí você vai depois nos dentistas e fala, nossa, parabéns, mas por conta do dióxido de cloro, tá? Dá um Google aí, dióxido de cloro e os dentistas aí. Os dentistas falam muito bem do dióxido de cloro, tá bom? Mas tem uma indústria aí farmacêutica aí corrupta aí que eles falam muito mal, porque eles não querem que vocês tenham acesso ao dióxido de cloro. Não é mesmo, YouTube? Aí, então, o Deus, ele já proporcionou tudo para nós. A vida está tudo à nossa disposição. Tem de tudo. A vida tem de tudo. Certo? Tem de tudo que nós precisamos. Ah, mas tem muito mal na vida. Nós precisamos disso. Certo? Raciocina direito que nós precisamos disso também. Tá certo? Isso é saudável. Meu Deus, eu tenho que parar com esse maneirismo. Tá certo, tá certo. E aí Deus se alegra quando Deus olha para nós humanos aqui para baixo e fala assim, puxa vida, lá meus servos estão se divertindo, eles estão felizes, eles entenderam, né, que a vida é isso mesmo, tá? E nós vamos ter a eternidade pela frente ainda. Não se preocupar com nada, não, tudo bem, vamos envelhecer, um dia nós vamos morrer, mas pode ter certeza, nós vamos voltar, tá? E aí eu vou fazer um vídeo, porque tem muitos que falam isso, mas e aí? Estou até vendo, né, esse vídeo aí que fala sobre para onde nós vamos ficar, né? Porque nós estamos em rumo ao paraíso, tá certo? Deus fazer dessa terra aqui um lugar lindo, maravilhoso, nos ajudar, tá? Também tem a ajuda de Deus está regendo as coisas, beleza? Mas lembrando que não tem julgamentos para nós, não tem questão de Armagedon, não tem questão de volta de Jesus para destruir tudo e tudo mais, isso aí já ficou lá no passado. Tá certo? Não tem mais nenhuma profecia de destruição para os nossos dias. Beleza? Mas eu vou me conter aqui porque tem alguém que fala assim para mim, não sai do foco, né? Não fica embananando as coisas, fica nesse tema aqui. Então Deus olha da terra e olha para nós e fala assim, pois estão entendendo, estão vivendo felizes. Eu enviei meu filho Jesus Cristo lá para que eles tenham vida e vida com abundância. Houve realmente um período de trevas, houve um período de morte, que a morte reinou, mas aquilo foi necessário, né? Eu permiti isso por um tempo, mas eu já estava falando que eu ia mudar isso, que as coisas iam se inverter. Então houve uma inversão, tá certo? Muitos ficam dizendo assim, vai ter uma inversão do campo magnético terrestre. Não, a inversão foi no ano 70, tinha a velha aliança e inverteu. Agora nós estamos debaixo da nova aliança. Então tudo agora é maravilha, é viver a vida e vida com abundância, porque nós estamos aí crescendo, estamos tendo aí grandes possibilidades diante de nós para sermos felizes. Beleza? Então, não vamos deixar Deus triste, por assim dizer, né? Apesar que, enfim, né? Já ia entrar também em outros detalhes, que Deus é um Deus feliz, beleza? Aí muitos ficam aí dizendo, nós temos que agir certinho para deixar Deus feliz. Era no tempo da lei, tá? Tinha que cumprir certinho a lei para deixar Deus feliz. Hoje não. As leis de Deus estão escritas dentro dos nossos corações, beleza? E Deus é um Deus feliz eternamente. E aí o que acontece? Deus, por assim dizer, força de expressão, como um pai, ele vai ficar muito satisfeito e feliz, entendeu? Vendo nós felizes também. Deus olhar para aqui para a terra, não vê a gente aqui encucado, pensando, ô vida, ô azar, mais um. Não, entendeu? E outra, nós temos que também ser honestos, tá? Diga-se de passagem, né? Vamos aqui combinar que nós também temos que sermos honestos com nós mesmos. Muitas situações que nós estamos passando hoje foi atitudes nossas. Dá uma olhada para trás. Entendeu? Muitas coisas foram atitudes nossas. Atitudes mal pensadas, atitudes precipitadas, que nos colocou em situações que nós estamos hoje. Certo? Mas, no entanto, nós estamos com a vida ainda. Então, se estamos com vida, quantas possibilidades, né? Infinitas possibilidades, tendo vida para sermos felizes, entendeu? Então, muitas vezes a gente fica lamentando, né? Sendo vitimista, né? Com mimimi, com dó de nós mesmos, coitadinho de mim, entendeu? Não tenha pena de você, meu lindo, tá? Encare a vida, encare a realidade. Eu me coloquei nessa situação. Então, veja bem, muitos estudiosos falam isso, é verdade. Se nós estamos na situação que nós estamos agora, fomos nós mesmos que nos colocamos nessa situação.
E se foi eu mesmo, se foi você mesmo? Se não, né? Tá, vamos dizer que em algumas situações realmente não foi nós, foi circunstância da vida, isso acontece, mas é muito raro. Mas vamos trabalhar nessa questão aqui, ó. Nessa possibilidade aqui, que fomos nós que nos colocamos nessa situação que estamos hoje. Se eu me coloquei nessa situação, nós temos a capacidade de nos tirarmos dessa situação. Então faça um combinado contigo mesmo, faça um propósito consigo mesmo. Tipo assim, Wilson, você está na situação, eu falando comigo, certo? Wilson, você está nessa situação porque você mesmo se colocou nela. Você lembra que você tomou essa atitude, tomou aquela, você agiu assim, não agiu assado e tudo mais? Então agora você tem a obrigação de se tirar dessa situação. Então se comprometa consigo mesmo. E fala, não, eu vou me tirar dessa situação. Tá certo? E se determine. E vai para cima. Beleza? Que a vida se encarrega de fazer o resto. Tem uma música que diz, o caminho só existe quando você passa. Se nós não passarmos e ficar parado o caminho, não existe, meu lindo. Beleza, ou minha linda? Muito obrigado, então, aí, recapitulando, Salomão foi um homem que se empenhou tentando achar o sentido da vida, se decepcionou em várias situações, mas depois ele falou, olha, o sentido da vida é esse, faça o bem, teme a Deus, se desvie do mal, certo? Também ele deu um conselho ali, desculpa, ele deu um conselho que eu gosto muito, não seja muito uma coisa nem muito outra, não seja exageradamente muito sábio, muito certinho, muito cheio de, eu sei tudo. Também não seja extremo, para outros extremos, de não saber nada. As pessoas perguntam, não sei. Não, se interessa pela vida, vai estudar, vai ler um livro, vai... eu não gosto de ler. Começa a gostar. É só começar. Tem um ditado que diz... eu sou rico, é só começar. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas enfim, tudo é uma questão do começo. Aí você lê um pouquinho lá, você lê uma folha, uma página, você fala, poxa vida, eu gostei, lê a segunda. Aí você vai dizer, poxa, eu gostei de ter lido a segunda letra. Quando você lê o livro todo, meu lindo. Aí você fala, poxa, eu li o livro todo. Aí você lê de novo, fala, agora eu vou ler para tentar entender. Né? Eu já tenho livros aí que eu li várias vezes. Li uma para poder abranger todo, depois eu voltei para entender, depois eu voltei para poder aprender as pontuações. E assim vai. Já vai enriquecendo a sua vida, a sua mente. Aproveite esse tempo que você está aí na vida. Lê um livro. Eu já li muitos livros. Entendeu? Isso enriquece seu vocabulário, enriquece aí o seu cabedal de conhecimento e etc e tal. Aí você pode entabular conversa com vários tipos de pessoas, com várias áreas da vida. Entendeu? Você consegue entrar e sair através do estudo. O estudo é chave. Entendeu? Abre portas. Então, continuando a recapitulação, Salomão ele foi se empenhando, mas ele acabou falando isso, né? Procura fazer o bem, procura amar o próximo e a Deus sobre todas as coisas, tá? Entenda que a vida é eterna, e se ela é eterna, nós não vamos saber de tudo, porque uma vez que nós conseguíssemos saber tudo igual a Deus, nós seríamos tão Deus quanto Deus é, e nós não temos capacidade de ser Deus, a nossa natureza é muito inferior, a nossa natureza foi feita para não achar resposta de tudo, sempre entender que eu sei e nada sei, entendeu? Só sei que nada sei. E ter paciência, resiliência, saber que a vida, ela mesma traz as possibilidades. Quando não traz, a gente vai atrás e consegue. Beleza? Muito obrigado mais uma vez. Que vocês tenham um ótimo dia. Não se esqueça aí de colaborar com o canal, dando aí o seu apoio. Um ótimo dia. Obrigado.